Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal Acordo Dinheiro, onde nós fazemos a análise da semana que passou, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista económico. Também, como sabe, semanalmente estão aqui comigo o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. E antes de irmos ao menu desta semana, deixe-me só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata. Agora sim, vamos ao menu. O que é que temos para si esta semana? Em primeiro lugar, a sondagem do Expresso do fim de semana, o que é que ela significa e como devemos ler os valores. Os valores, particularmente, 3. O PS que baixa até à fasquia dos 30%, o PSD que sobe 1 ponto e encosta também nos 30%, e depois a surpresa que é a subida do Chega, que aparece com 13% das intenções de voto. Ora, o que é que significa esta sondagem e quais as implicações para o futuro do país, nomeadamente para a eventualidade de querermos ter um governo de direita? O mesmo é perguntar se houvesse eleições agora, com este tipo de votação, o que é que teríamos de esperar? Um governo à direita em que o PSD precisa da ajuda do Chega? E, finalmente, se tivermos tempo, lá para o final do programa, daremos um salto aos Estados Unidos para perceber o que significa também o processo que vai ser levantado contra o ex-presidente Donald Trump. Joaquim Aguiar, surpreendeu a sondagem? Não, porque os eleitores, como aqueles que respondem às sondagens, não têm mistério nenhum. É sempre possível interpretar aquilo que quiseram dizer. E não há dúvida que esta última sondagem está na mesma linha de continuidade das sondagens anteriores. Portanto, não é surpreendente que um partido com maioria absoluta, ao falhar os seus objetivos de governação, caia muito rapidamente nas sondagens. Justamente porque se tem a maioria absoluta, também tem a responsabilidade absoluta. Se não consegue governar é porque não sabe. E, portanto, Mas, Joaquim, isto é uma dificuldade em governar ou é uma demissão total da função governar? Porque se nós repararmos, nos 5 ou 6 anos anteriores, o governo governou. A única diferença é que não havia dificuldades económicas e, portanto, era fácil fazer floreados com o dinheiro poupado pela Troika e contentar tanto o Bloco de Esquerda como o PCP. Camilo, o que se chamou governar nessa fase anterior era apenas esconder a responsabilidade pela crise provocada com o endividamento e, simultaneamente, aproveitar aquilo que foi a reação de correção espontânea dos portugueses perante a evidência da bancarrota e do endividamento. Uma das características que nós encontramos sempre nos períodos de recuperação da sociedade portuguesa perante dificuldades económicas é a grande rapidez com que o ajustamento é feito. Nem sempre o ajustamento tem de ser muito rigoroso do ponto de vista da teoria económica, porque a sociedade responde, e responde normalmente com rapidez, àquilo que são as dificuldades acumuladas. Agora, vamos ver um pouco melhor o que era isso que se chamava governação. Se o que tem de se fazer para esconder uma doença é esquecer o que se fez e que conduziu à doença, é provável que a terapêutica não seja famosa e que, assim parar o medicamento, a doença volta. E no caso da governação do Partido Socialista, quando escolhe o programa das revisões da matéria dada para acusar a Troika
e o PSD de todas as dificuldades acumuladas por efeito do endividamento, ao escolher isso, abdica de governar, porque não pode corrigir os tais fatores da doença. Joaquim, mas repare, o governo de facto não está a governar. Tal como o Joaquim disse, no governo anterior também não era governar, era satisfazer exigências de lobbies. Mas o problema é que agora também não está a governar. Ou seja, apesar das dificuldades, não só não toma medidas difíceis, como a gente não vê nada de palpável que possa sair dali. Porquê é que, apesar disso, está em queda? Camilo, a característica principal do PS na democracia portuguesa, mas também já na Primeira República, não é uma grande capacidade de governação e de inovação. É um gestor de equilíbrios. E, portanto, assim que encontra o equilíbrio satisfatório, passa a ser o gestor dos equilíbrios. Do ponto de vista farmacêutico, é uma aspirina, não é um antibiótico. E muito menos uma intervenção cirúrgica. Sim. Quando a doença obriga a estes diferentes graus de intervenção, o PS falha. Mas falha agora como falhou na Primeira República. Mas continua a ter a simpatia de quem tentou evitar o pior. Neste caso em concreto, o tentar evitar o pior significa também esconder as razões do pior, porque como as razões incidem sobre protagonistas do PS, reconhecer isso significaria desvalorizar o PS. E quando os dirigentes do Partido Socialista optam por esconder o passado, deixam de poder usar o passado para corrigir a trajetória para o futuro. E é isso que provoca a situação paradoxal de termos uma maioria absoluta e o governo que tem a maioria absoluta reconhece que não tem poder para governar. E, portanto, não há que esperar eleições para ter melhor resultado que uma maioria absoluta. Sim, Jorge, a mesma pergunta para ti. O empate entre o Partido Socialista e o PSD é uma surpresa? Considerando o que tem sido veiculado na imprensa portuguesa, nos mídias portugueses nos últimos tempos, deve ser uma surpresa para o próprio PS, porque parece que está tudo bem no reino socialista e que está tudo mal no reino social-democrata. Eu julgo que nós podíamos interpretar estes resultados destas sondagens da seguinte forma. O PS já está a correr atrás do prejuízo. Ou seja, o PS reinventa-se permanentemente para chegar ao poder e para manter o poder. Mas quando lá chega, não consegue reinventar a forma de governar o país para que o país se transforme. E, portanto, as pessoas percebem isso. E, apesar de algumas propostas estratégicas para o país terem sido feitas pelo PS no passado, estou-me a relembrar a questão da Europa, a questão do euro, coisas muito relevantes. Sim, estás a falar de outros governos que não este do Dr. Costa. Não, este governo do Dr. Costa, enfim, a gente já vai chegar ao que é o PS do Dr. António Costa. O que eu acho é que o PS se reinventa de uma forma extraordinária para voltar a ter poder e ter acesso ao poder, chega lá, esbarra sempre com o problema da realidade, porque sendo um partido que quer estar bem com Deus e com o diabo, quer estar sempre no fio da navalha e nos equilíbrios, tem dificuldade em fazer propostas mais arrojadas ao país. E, portanto, o país percebe isso. Depois, não há argumentação quase possível que valha para os resultados desta governação, porque teve uma ajuda fantástica do BCE e, portanto, isso levou a que conseguissem orientar
de uma forma, eu diria, paradoxal, que era dizer que estamos a ter contas certas, quando era o partido que contestava o facto de Pedro Passos Coelho querer ter as contas certas. As contas certas são a austeridade socialista. Chamam-se contas certas, uma austeridade diferente, porque a austeridade de Pedro Passos Coelho era uma austeridade assente se quisermos, num emagrecimento do Estado, e a austeridade do PS é no engrandecimento dos impostos e do próprio Estado. Portanto, eu julgo que as pessoas estão já a perceber isso e, portanto, o PS não vai ter nenhuma alternativa que não seja ir atrás do prejuízo. Ir atrás do prejuízo é a minha vida empresarial. Na minha vida empresarial confirmei várias coisas quando se vai atrás do prejuízo. É quando se começam a fazer os maiores disparates. Porquê? Porque entra uma urgência Sim. que não se coaduna com o que é estrutural. Ou seja, o que é estrutural leva tempo a dar resultados. E então os governantes são todos orientados para o resultado do imediato. E depois o resultado do imediato não aparece e, portanto, torna muito mais difícil sair deste ciclo negativo. Por outro lado, o PS cometeu um erro, ou a esquerda, se quisermos, cometer um erro, que foi, soltaram-se, eu diria, não quero, a palavra é excessiva, mas soltaram-se os cães, ou seja, de repente toda a gente contesta tudo. É uma expressão popular, ninguém leva a mal. Não, mas quer dizer, toda a gente contesta tudo e, portanto, agora o PS está numa situação mais complicada, porque tem que fazer face à contestação, mas essa contestação significa, se quiser, não abafá-la, mas se quiser fazer frente numa lógica reformista, significaria que o próprio PS se iria negar a si mesmo. Ou seja, o PS neste momento, na minha opinião, tem um problema, porque qualquer política que tenha que fazer é a negação daquilo que andou a dizer. Negação no sentido de aquelas reformas, o Joaquim chama-lhe a ocultação da bancarrota, mas é a negação daquilo que andou a dizer aos portugueses. E, portanto, o PS nessa matéria está numa situação complexa. Vamos depois aos outros, não sei se é a altura, se queres falar nisso, na questão dos outros... Não, mas antes de chegarmos aí, o que eu gostava de tentar perceber é o seguinte: porque é que nós temos uma queda pronunciada de 8 ou 9 pontos por parte do Partido Socialista e temos uma subida de apenas 1 ponto percentual pelo PSD? Que é uma coisa que a sondagem mostra. O PSD, os partidos que nasceram à direita do PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal, e o desaparecimento do CDS, no fundo, é uma fixação do eleitorado que ficou zangado com o PSD. Ficou zangado com o PSD relativamente a um conjunto de políticas que o PSD tentou veicular na opinião pública e que as pessoas não se reviam. Ou seja, as questões de natureza económica, de maior liberalismo, foram relativamente abandonadas, porque nós temos que nos lembrar. Eu gostava de voltar atrás em relação ao PS, para depois chegarmos à discussão do Chega e da Iniciativa Liberal. O PS tem sempre feito uma estratégia que é encontrar papões e chavões para catalogar o inimigo ou o adversário. Na altura a Troika, só para nós percebermos até que ponto é que isto é extraordinário. A Troika foi um conjunto de propostas políticas públicas a uma sociedade como a portuguesa, preparada com organismos que são, eu diria, primeiro com elevada especialização, mas organismos cuja matriz, se quisermos, ideológica, é a matriz ideológica que forma a própria democracia portuguesa. A liberdade económica, o próprio papel do Estado, tudo isso foi mais ou menos, estava dentro de uma esfera razoável, e isto deveria ter sido aceito pela sociedade.
Pois o PS conseguiu, o Partido Comunista e o Bloco conseguiram transformar a Troika como o maior garante de políticas neoliberais. Sim. E funcionou durante uma certa Mas com a ideia que o neoliberalismo seria mau. Eu pergunto, mas vamos ver então qual é a alternativa ao liberalismo, ao neoliberalismo e conservadorismo. A Europa nunca foi feita na lógica socialista, nesta lógica última de António Costa. A Europa foi feita por democratas cristãos, Sim. por conservadores, por liberais e por sociais-democratas. Esta é a verdadeira Europa. E a Europa onde nós devíamos estar integrados, e este devia ser o espectro político. E esse espectro político alterou-se drasticamente. Mas voltando à questão do PSD, o PSD não descola por essa razão, porque o PSD descolou-se dos seus eleitorados, uns mais liberais e outros mais conservadores, ou se quisermos até mais nacionalistas, ou mais ligados a problemas de natureza, diria, social, securitária, policial, temas que interessam não às elites, mas interessam a uma parte significativa do povo. E por isso é que o Chega tem uma grande subida, porque a social-democracia do PSD esqueceu-se disso tudo. Acha que é um assunto que não... que se calhar o que é mesmo relevante só é a economia e as contas públicas. Ora, o que se vem a revelar que não é só isso, é mais do que isso. E por isso eu julgo que o PSD tem dificuldade enquanto não demonstrar que tem um discurso muito diferente do PS, porque o PS de António Costa é um PS que serve para todos os fatos, ou seja, quer estar no poder, portanto, umas vezes faz umas políticas mais esquerdistas, quase extremistas, quase, eu diria, de ofensa do que é uma democracia liberal e a economia de mercado, e, por outro lado, outras vezes faz... O caso concreto da TAP é um melhor exemplo. Quer dizer, como é que é possível o mesmo Primeiro-Ministro, em 7 anos, recebe uma privatização, depois diz que tem que nacionalizar e depois a seguir tem que privatizar? O que é que isto significa realmente relativamente a um partido? E, portanto, é neste sentido que é difícil para o PSD descolar. Joaquim, já falou do Governo, já explicou que é difícil, sobretudo quando o programa ameaça ser um fracasso, que justifica a queda do PS, mas ainda não falou do PSD. Porquê é que é a dificuldade do PSD em crescer? Ora bom, agora para falar do PSD tenho que voltar a 1987, quando tínhamos tido eleições em 85 e o PSD tinha tido 30%. A seguir, quando cai o governo Cavaco Silva, põe-se a questão de há eleições antecipadas ou há um novo governo, neste caso liderado pelo PS e com o apoio parlamentar prometido do Partido Comunista. E do Bloco. Na altura era presidente um socialista, Mário Soares. E, portanto, era provável que, se o PS quisesse seguir essa via de formar o governo e ter apoio parlamentar, poderia manter-se até às próximas eleições, que, neste caso, 1985 mais 5 anos, 1990. Até 1990 estaria no poder. Acontece que o Dr. Mário Soares optou por dissolver o Parlamento e marcar eleições antecipadas. Depois dessas eleições antecipadas, em que o professor Cavaco Silva teve maioria absoluta, o próprio pergunta-me a mim como é que eu sabia que ele ia ter maioria absoluta. Porque eu tinha declarado numa intervenção pública que as sondagens existentes mostravam que o PSD estava a caminho de ter maioria absoluta. Mas, Joaquim, não diga isso muitas vezes, porque a atual liderança do PSD pode vir contratá-lo outra vez. Não, porque as situações não se repetem. A saber se agora,
quando o professor Cavaco Silva me pergunta como é que eu sabia que ele podia ter maioria absoluta, eu acrescentei, eu não só sabia, como informei o Dr. Mário Soares que essa possibilidade existia. Sim. E depois pergunta-se, mas você trabalhava com Mário Soares ou defendia o Cavaco Silva? Não, eu defendia os dois, porque aquilo que salvou o Cavaco Silva e que salvou o Mário Soares foi justamente passar para esse governo de maioria absoluta do PSD. Porque se não se fizesse isso, aquilo que tinha resultado do aparecimento do PRD iria repetir-se até que o PS ficaria destruído. O que é que a sondagem tinha de especial para anunciar esse futuro? As eleições de 85 tinham dado 30% para o PSD. Essa sondagem de 87 dava a indicação do eleitorado de intenção de voto 40% PSD. A minha primeira reação foi dizer esta sondagem tem uma amostra errada. E só perguntaram a simpatizantes do PSD e, portanto, aparecem estes 40%. O autor da sondagem era o Mário Bacalhau. E eu telefonei-lhe a perguntar algum problema com a amostra. E o Mário Bacalhau disse, não há problema nenhum, a amostra está certa. Então a questão onde havia o problema era na interpretação. O que é que isto quer dizer? E o que isto queria dizer é que o mesmo eleitorado que nessa sondagem fazia desaparecer o PRD, que aparecia com 6 a 7%, e veio a ter 4%, era um eleitorado que se tinha zangado com o PS, tinha ido para o PRD, mas não tinha encontrado solidez, estabilidade no PRD. E é quando sai que vai fazer a maioria absoluta do PSD Cavaco Silva. E, portanto, aquilo que tinha acontecido não era mérito específico do PSD, era falta de mérito do PS e daquele PS que tinha passado para o PRD. E, portanto, tudo era explicável, tudo era visível, mas os protagonistas políticos continuavam a conversar no modelo do passado, Sim. quando o modelo já era outro. O que é que esta última sondagem mostra? Mostra uma coisa parecida, isto é, o eleitorado está-se a movimentar, mas os partidos políticos ainda não acompanharam esse movimento. E, portanto, se fizerem eleições, como já fizeram nas últimas eleições que deram a maioria absoluta ao PS, se fizerem eleições depois do descontentamento com a maioria absoluta do PS, não tem que surpreender que o PS caia. O que tem de se perguntar é, mas porquê é que o PSD não sobe? Mas era aí que eu queria chegar, Joaquim, porque, repare, uma queda é muito pronunciada por parte do Partido Socialista e o PSD, que anda a tentar afirmar a nova liderança há pouco menos de um ano, parece-me a mim, uma subida de um ponto percentual é uma subida que fica muito aquém do que o PSD podia almejar. Portanto, é uma subida que não justifica a leitura que o PSD devia estar a fazer do que é o fracasso do PS. E ao não justificar isso, o que mostra é que o PSD desistiu de fazer política. E, no fundo, ainda se continua na situação anterior em que o PSD está à espera
que a queda do PS leva o PS a propor uma aliança ao PSD. Joaquim, isso é uma boa solução? Não, o problema não é a solução. O problema é porque é que se vai por esse caminho de ficar à espera que as laranjas amadureçam, em lugar de pegar nas cerejas que temos e exportá-las para mercados onde isso se compra. O que falta ao PSD é o instinto político que o Sá Carneiro sempre teve e que Cavaco Silva teve uma parte, mas com grande sucesso eleitoral, mas pequeno sucesso temporal. Isto é, não durou muito. O que é que falta ao PSD? Quem seja capaz de ler a tendência política. E isso também falta a um homem do PSD que hoje é Presidente da República e que se mostra admirado e surpreendido pelo facto de a oposição não beneficiar dos fracassos do governo. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa ainda está no tempo da balança em que se um prato deste, o outro devia subir. Eu já vou, professor Marcelo. Jorge, tu querias acrescentar alguma coisa a isto? Queria. Eu julgo que há aqui há um equívoco por parte do PSD relativamente à estratégia que tem que desenhar para fazer face a esta insatisfação do eleitorado. Vamos olhar para o que se passou com o PS, com o Bloco de Esquerda e com o PC. O PSD pode almejar a maioria absoluta, mas as pessoas não estão a ter boa experiência com a maioria absoluta, com o PS. E, portanto, o PSD tem que ler o crescimento eleitoral e a possibilidade de chegar ao governo de duas maneiras. Ou vou sozinho, ou vou acompanhado. Mas isso é indiferente para a estratégia, se quisermos, pré-eleitoral. Não faz muito sentido estar a debater isso. O que é que o PS... Antes das eleições. Não, mas o que é que o PS está a fazer de forma estratégica desde o primeiro dia que António Costa toma o poder e percebe o Chega? É tornar o Chega como um partido tóxico. Sim. E, portanto, o que o PS está a fazer é dizer assim... Encorralar toda a direita a ideia... É tão evidente o que estão a fazer. A última entrevista do Presidente da Assembleia da República é dada para fazer explicar ao eleitorado que com o PS não passará à direita com o Chega, tornando o Chega como um partido tóxico. O caso de Cavaco Silva é diferente, porque o Cavaco Silva tinha sido Primeiro-Ministro. O PSD pode-lhe ser dada a oportunidade sem as pessoas terem a experiência governativa deste PSD e, portanto, torna isto muito mais complexo. Então, o que é que aconteceu quando se desfez a geringonça? O que aconteceu foi que as pessoas que queriam ver governação afastaram-se do partido do protesto. E o partido do protesto era o PC e o Bloco. E disseram, então vamos dar tudo ao PS. Ao darem ao PS, o PS espalhou-se. O PSD pode-lhe acontecer uma coisa similar, porque quer eliminar. Ou seja, se nós estivéssemos em Inglaterra, estávamos a discutir, se quisermos, o Partido Trabalhista e o Partido Conservador com todas as sensibilidades. É verdade. Não é assim que funciona a democracia portuguesa. Tanto que, na prática, o que tem sido feito de governos, com exceção, obviamente, Cavaco Silva, à direita foi sempre em coligação. Enquanto à esquerda, pela primeira vez, foi feita uma coligação, se quisermos, com a extrema-esquerda. Onde é que eu quero chegar? É preciso que o PSD pense um bocadinho qual é a sua estratégia, como vai lidar com o eleitorado e não se preocupar com os seus adversários à direita, porque se entrar por esse caminho... Mas o problema é que o partido está constantemente a ser questionado pelos jornalistas, por outras figuras da sociedade, que cada vez pretendem o microfone do Luís Montenegro neste momento a perguntar assim, então o Congresso do PSD? Mas,
Camilo, a liderança do PST. Mas aí estou com o Joaquim, mas isso é preciso ter coragem política e leitura. Quer dizer, se o líder vamos lá ver, a estratégia do PS relativamente ao PSD é muito evidente. É dizer, tu ou tens maioria absoluta ou não podes governar. Ponto. Porquê? Porque querem transformar o partido Chega, e não é só o partido, é importante as pessoas perceberem isto. É o partido Chega como pode ser a Iniciativa Liberal. Uns guincham e os outros... Também guincham, mas menos. Mas menos. Era como dizia António Costa. Grunhem e uns guincham. É igual, porque a estratégia do PS é muito evidente. Ninguém tem dúvidas sobre isso. Então, que o PSD não tem é estratégia e coragem política para ir direto ao eleitorado e falar sobre os problemas. Porquê? Por uma razão simples, Camilo, e isto faz algum sentido para o PSD. Porque a estratégia de um partido de charneira como é a do PS é queimar todas as alternativas políticas públicas. E como o domínio da narrativa política em Portugal é feito pelo Partido Socialista nos mídias, os mídias estão a vacilar basicamente entre ou discutimos o legado de Passos Coelho, a Troika, ou discutimos o Chega. Portanto, o PSD está entalado nisso. O que é que faz enfim, agora não queria dar uma linguagem taurina, a pior coisa que pode acontecer é entalar um touro nas tábuas. Quando ele arranca, parte tudo, mas é essa coragem que vai faltar. Sim. Se nada se fizer, ou seja, porque está entalado mesmo numa estratégia que é a partida vencedora, porque o eleitorado ainda não se desfez, ou seja, não se desfez da ideia que Pedro Passos Coelho foi um papão para a democracia e para a economia portuguesa, e ao mesmo tempo o papão que é o Chega a chegar onde está a chegar. Sim, mas agora... O PSD tem que arrebentar com isto, senão não sai disto, não é? Agora imagina tu que vamos mesmo para eleições e as tendências de voto na direita estão 30% do PSD, 4% de Iniciativa Liberal, como dava a sondagem, e 13% o Chega. Tu achas que era impossível ao PS fazer um flic-flac e ainda vir ganhar as eleições? O PS? Sim. Eu julgo que não vai conseguir, não gosto de fazer vaticínios nem grandes projeções, porque a probabilidade de errar é elevada. A situação económica europeia e mundial não está favorável aos governos, em nenhum lado do planeta. Aliás, vê-se na Europa do Norte que a direita e a extrema-direita está a ganhar posição no Parlamento. O que está a ser estranho no debate político em Portugal é que nós estamos a discutir os partidos, mas não estamos a discutir os problemas que cada partido quer resolver. Vamos a coisas concretas. Sim. O que é que aconteceu em Inglaterra sobre o tema da imigração? O que é que aconteceu em termos práticos? Foi o Brexit. Foi o Brexit. Então a sociedade inglesa tinha um problema para resolver. Quando o partido Chega, fala em problemas no Estado de Direito, na Justiça, na corrupção e na imigração, e não se quer que se fale disso, a pergunta é, mas então o que é que estamos aqui a fazer em política? Para que é que serve a democracia? Não, para que é que serve a política? Então, a interpretação que o PSD tem que fazer como partido maioritário é como é que vai acomodar os problemas dos portugueses. Porque o do PS a gente já percebe, não vale a pena nós estarmos aqui a continuar a malhar no PS, porque o PS é sempre isto. Sim, eu quero dar os parabéns aos dois, que vocês foram os dois primeiros analistas que introduziram a ideia de que o Partido Socialista tinha interesse no crescimento do Chega para entalar o PSD. Hoje em dia toda a gente disse isso nas outras análises e noutros quadrantes. Isso é elucidativo. Agora, Jorge, imagina mesmo que o Chega se mantém com 13% e o PSD com 10%. Isto quer dizer que o Partido Social Democrata nunca poderá fazer esse governo sem o Chega? Não quer dizer isso. Eu julgo que o PS, o próprio PS vai se dividir. Antes do governo, quando o Joaquim Guerra relembrou os tempos de 85 e 87, é bom relembrar que o governo do professor Cavaco Silva é minoritário. Cuidado, o governo era minoritário e, portanto, outro aspecto importante que o PS não se pode queixar é do atual presidente. Portanto, não pode vir dizer que o presidente foi um entrave. Não foi.
Nunca foi. Isto não pode vir dizer. O que eu não sei se o Presidente tem coragem para, numa situação mais aguda, mais catastrófica, vir propor a dissolução de um Parlamento para gerar um governo minoritário à direita. Mas foi o que teve a coragem de Mário Soares, porque o Mário Soares leu o eleitorado. Ele diz, isto não vai lá assim, vai por ali. E, portanto, teve essa coragem de resolver o problema. Claro que estava a responder ao PRD na altura, era o tema do PRD. Mas o tema do PRD, a pergunta é, qual é a diferença do tema do PRD para o Chega? Objetivamente, em termos políticos, se nós retirarmos as personagens, porque a ideia de abominar a pessoa André Ventura, o partido, sendo uma instituição, pode arranjar outro líder. Dificilmente, provavelmente, porque é um partido com uma grande marca com o próprio líder. Mas a questão é, são partidos que vêm dizer o que está errado em certas matérias que o sistema instalado não gosta de ouvir. E, portanto, tudo isto faz parte da democracia. Ou seja, a habilidade do PSD está em se dedicar ao eleitorado e à insatisfação eleitoral. Não é estar a ir atrás da estratégia do... Porque, reparem, o que é os próximos anos de Montenegro? Todos os dias que sai à rua perguntam-lhe, o que é que o senhor vai fazer com o Chega? Quer dizer, ele tem que ter uma resposta. Ele diz, não, é um assunto que não me interessa. O que me interessa a mim são os problemas do país e do eleitorado. Ah, mas o senhor não está a responder. Então, o que é que é a mesma coisa? Nenhum jornalista pergunta, António Costa, o que é que você vai fazer com o Bloco nem com o PC? Portanto, e por isso é que é preciso coragem política do PSD para sair deste... Ou seja, está entalado entre o legado de Passos Coelho e André Ventura. E, portanto, por isso é que não tem margem de manobra. E percebe-se uma parte do silêncio. Porque o silêncio aí joga a favor do PSD, objetivamente. Não joga no sentido em que as pessoas não estão a ver a alternativa de governo. No sentido de, sim, há ali 2 ou 3 ideias que podem fazer a diferença no país. E eu julgo que isso vai ser um tema que o PSD tem que... Joaquim, o PSD vai precisar do Chega? Antes de irmos aí, vamos recuar outra vez e lembrar-nos daquilo que eram os constrangimentos colocados ao PPD a seguir a 1974. PPD e CDS. Não havia propaganda mais generalizada do que a dizer os defensores do anterior regime são o PPD e o CDS. São os fascistas todos, sim. Ora, é nesse contexto que o Sá Carneiro consegue ter uma maioria absoluta com o CDS, na Aliança Democrática. E, portanto, a questão não é tem espaço de manobra ou não tem. A questão é utilizar os outros, como o PSD fez em relação ao Conselho da Revolução. Utilizar o Conselho da Revolução, que era o bloqueio que não permitia a expansão da direita, e utilizar isso para justificar a sua proposta de crescimento. Isso soube fazer o Sá Carneiro. É manifesto que os atuais dirigentes do PSD não estão a saber fazer isso. Mas era nisso que teriam de se especializar. Isso significaria fazerem uma autocrítica para saber até que ponto cometeram erros inaceitáveis. Por exemplo, quando se vê a degradação do PSD, foi antes destas eleições. Sim. Porquê é que o PSD não se antecipa à crise do CDS propondo listas conjuntas com o CDS? Teria salvo uma marca no sistema político. Outro exemplo aqui nessa linha, desculpe interrompê-lo, foi este tema do centro destes homicídios no centro ismaelita.
foi criada uma narrativa imediata que aquilo não era um ato de terrorismo. E do lado extremado foi que aquilo é um ato de terrorismo. O PSD podia vir dizer, meus senhores, tudo isto é condenável, mas vamos ver o que está por trás disto. Quis ir atrás de uma situação. Ou seja, é preciso ter coragem para não ir atrás, com todo o respeito, do rebanho. Porque o rebanho está a dominar. Vamos ver, a opinião pública, há aquilo que os cientistas de comportamento dizem que é a conformidade social. As pessoas vão atrás da média, quer dizer, é uma situação. O líder não é isso, o líder rompe com tudo isto. Desculpe ter interrompido, Joaquim. Não, mas é essa capacidade de ler a oportunidade e ter a coragem de avançar por aquilo que é a oportunidade que permitiria aos partidos PSD e CDS ter uma voz ativa na crítica à governação do PS. Joaquim, e acha que chegados aqui, com estes números, esta é uma das razões pelas quais o Presidente da República não sabe o que há de fazer? Porque ele, repare, como os dois têm 30%, não é seguro que se a Assembleia da República for dissolvida, que as próximas eleições não tragam de novo como vencedor o Partido Socialista. É isso que está a paralisar o Presidente da República? E paralisa naturalmente porque se isso acontecesse era o próprio fim de mandato do Presidente da República que ficava comprometido, porque manifestamente tinha errado na leitura do que o eleitorado queria que acontecesse. Mas é mais sério do que isso, ou seja, a responsabilidade de um Presidente da República em sistema semipresidencial é nunca ficar sem cartas na mão, isto é, nunca ficar sem alternativa. Porque se fica sem alternativa, ficou num regime parlamentar, isto é, ficou dependente daquilo que acontecer no Parlamento. Porque não pode dissolver porque não tem alternativa para colocar como resposta ou como solução à dissolução. E, portanto, ao hesitar, o Presidente perde o tempo de entrada no sistema de decisão política. Fazendo isso, e estando a chegar ao fim do mandato, o segundo é o definitivo, e, portanto, não há terceiro, estando isso tudo a acontecer, é como que o Ayrton Senna acossado na pista e depois partiu a coluna de direção. Afinal, agora vem-se a verificar que não foi a coluna de direção que partiu. E, portanto, foi o acidente que conduziu ao desastre. É isso que pode acontecer ao atual Ayrton Senna, que é o Marcelo Rebelo de Sousa. É nas últimas voltas que o acidente pode acontecer. E o que é o acidente? É dissolver cedo demais, sem ter explorado as razões do fracasso de uma maioria absoluta de um só partido, porque nem sequer é uma maioria absoluta de uma coligação. Mas... E, portanto, isso é um tal peso na responsabilização do Presidente que é mais provável que não haja dissolução do que haja o golpe de afirmação de um dirigente que já está na fase final. Era isso que ia perguntar, aliás, ao Jorge. Há um aspecto, Joaquim, que poderia ser interessante nós introduzirmos aqui nesta nossa conversa. O Presidente da República é um Presidente também charneira. Ou seja, é um Presidente que quer fazer uma gestão de equilíbrios e uma quadratura de círculo que resulta de uma leitura do status quo que é ao centro que se governa o país. Não é ao centro que se governa o país. O país muda ao centro. Mas é preciso que alguém diga
este centro em que nós estamos é um centro errado. Mudamos o centro. Mas isso o Presidente da República não sabe fazer. Não consegue. Sabe, não está a fazer. Mas isso foi o que Cavaco Silva fez. A grande diferença é essa. É que Cavaco Silva nunca se afirmou socialista, nem nunca andou a dizer que era o centro. Era a direita. E que era a direita. E disse, é por aí que o país deve ir. O Presidente da República, sendo uma espécie de alguém do juízo final, não tem que arbitrar com base nas guerrilhas do status quo. Ele próprio muda o status quo. Ele diz, não é nada disto que vocês deviam estar a discutir. O que vocês têm que fazer e discutir é isto. E essa agenda, porque isto tudo nós estamos a sofrer neste momento, somos todos escravos da agenda do PS. Todos. Estamos sempre a discutir o que o PS quer que se discuta, que é o Chega, não sei o quê. Não. Vamos discutir o que é que o país não está a fazer. E as forças políticas depois que se ajustam a isto. Não. Vamos discutir o que interessa ao Partido Socialista. E o PST está aqui nessa esparrela? Completamente. É que está entalado e, portanto, como não consegue sair disso, e não tem a ajuda do Presidente, e aí o PST pode se queixar do Presidente. Porque o Presidente podia dizer, opa, meus senhores, aliás, veja-se o caso do pacote da habitação, é evidente a intervenção do professor Cavaco Silva. Quando o professor Cavaco Silva fala marxistas ignorantes, é explicar o que é que nós estamos a discutir. O país não pode discutir-se à esquerda como se está a querer discutir. Sim. Não pode, isso tem que acabar. Porquê? Porque não é isso que resolve os problemas do país. Mas cuidado, porque se não for por nós, depois vem a direita extremada e vem aquela conversa toda a dizer, mas, meus senhores, nós temos tantos problemas para resolver e porquê é que estamos a discutir o Chega? Porquê é que estamos a discutir as lideranças do PSD? Porquê é que estamos a discutir os problemas da Iniciativa Liberal? Quando nós temos de estar a discutir o país. E o PS tem que responder ao país. Respondeu? Não respondeu porque as pessoas já perceberam. E nós estamos a ver. Os outros têm que se ajustar. Agora, é óbvio que aí também é a responsabilidade dos partidos que têm que começar a ler o que está a passar na Europa, no mundo e no próprio eleitorado. Jorge, mas agora imagina que de um momento para o outro havia uma crise no Governo ou no Partido Socialista e íamos mesmo para eleições. Como as coisas estão, existe uma grande probabilidade do Chega a apresentar uma votação mais elevada do que teve nas outras eleições. O PST conseguiria governar com o Chega? Eu antes de responder a isso, acho que é um erro os partidos, primeiro, assentarem a luta política com base em decisões judiciais e com base em só problemas de natureza, se quisermos, ética, legal. Não é isso que a política tem que ter isso, mas é muito mais do que isso. Porque as pessoas querem ver os seus problemas resolvidos. As elites discutem com base em valores, com base em ideologias, com base em... são muito formatadas. O povo não é assim tão formatado. O povo lê as coisas como elas são e diz, o que é que isto... Estão a resolver o problema ou não estão a resolver o problema? E à medida que as pessoas vão percebendo isso, vão mudando. Porque uma das coisas que espanta sempre na democracia, ficamos todos espantados, é com os resultados eleitorais. Como é que as pessoas deram maioria ao Cavaco Silva e agora dão maioria a António Costa, que é água e o azeite? Porque leram as coisas daquela forma. A democracia é isso. Quando não se consegue convencer o eleitorado que há diferença, e essa diferença é importante para esse eleitorado, então nós refugiamos nos debates que estamos a ver nas televisões. O que é que são os debates hoje nas televisões, Camilo? Os debates hoje nas televisões são basicamente políticos que saem do Parlamento ou estão fora do Parlamento, com universitários, com pessoas proeminentes, a discutirem à roda de questões ideológicas, do crescimento disto, da extrema... O debate no tempo de Cavaco Silva, de Sá Carneiro, não era nada disso. O debate tinha ideologia, mas era um debate, o que é que nós queremos resolver? Afastar os militares, queremos ir para a Europa, queremos mudar o país. Eram coisas simples. Não, hoje é discussões esotéricas, depois vêm as questões... Aí o PS, eu acho que há uma parte do PS, que é a parte onde o PS, na minha opinião, vai ter um problema mais sério.
que é o PS, como quer continuar a malhar na direita, continua a dar espaço para o wokeismo, ou seja, para esta... o wokeismo é um problema civilizacional e cultural. E eu acho que estão a se meter numa grande embrulhada, porque não querem entrar nesse debate porque não lhes interessa. Porque querem dizer que são de esquerda. Uma esquerda moderna, urbana, sofisticada e que, portanto, que não se pode dizer isto, não se pode dizer aquilo. Cultura do cancelamento, dá-lhes jeito. Mas o povo vai percebendo que isso não é assim. A realidade é muito mais complexa, portanto temos de ter mais equilíbrio. E aí o PS não está nada equilibrado. Quer equilibrar todos os setores, mas é dos poderes económicos e dos poderes fáticos. Mas este cultural não se está a querer meter nisso. Sim. Está a querer fugir. O Joaquim dizia há bocadinho que, como as coisas estão, e dado até o perfil psicológico dos intervenientes, nomeadamente do Presidente da República, é altamente provável que nós chegamos às próximas eleições sem dissolução do Parlamento. Joaquim, mas imagine por qualquer razão havia uma hecatombe, a mesma pergunta que coloquei ao Jorge, e nós tínhamos um resultado muito parecido com aquele que está nas sondagens. Isto significa que o PST não conseguiria governar com o Chega? Camilo, não tem nada a ver com os números eleitorais, tem a ver com as capacidades funcionais. Governar com o Chega é uma expressão sem sentido. Porque nada do que caracteriza o Chega anuncia o que seriam as suas posições de governação. Num governo. E, portanto, não é só um cheque em branco, é um papel em branco que nós depois vamos querer fazer um cheque. Mas, de facto, isso é difícil, não é? Porque do papel em branco... Agora, como é que se desenha o cheque? Ora, é isso que os adeptos do Chega não querem reconhecer. Porque eles próprios, quando se lhes pergunta o que é que querem fazer, eles próprios têm uma folha em branco. Ora, quem se aliar ao Chega nestas circunstâncias está a cometer um erro que ainda por cima é repetido na sociedade portuguesa. Apesar de tudo, o PRD não era comparável ao Chega. Nem os protagonistas do PRD eram inexperientes do ponto de vista do funcionamento das instituições. E não tinha personalidade radical. Não tinha personalidade radical. Não, é que eram variáveis que podiam entrar em todas as equações. Sim. E, portanto, era sempre possível integrá-los numa organização mas o que o Joaquim está a sugerir ou a dizer é que para haver qualquer tipo de acordo teria de haver um acordo escrito entre o PST e o Chega? Não é só teria de haver um acordo escrito. Teria de haver quem escrevesse esse acordo. E não há? Não há. Porque nem no Chega há quem possa fazer um acordo político. Mas há um aspecto do Chega, Joaquim, que pode ser interessante nós comentarmos. O debate que o Chega está a trazer para a sociedade portuguesa é um debate mundial. Ou seja, são temas complexos. Sim, vão acontecendo um bocado noutros países. O que torna o Chega mais difícil de ler é que parece que tem respostas simples para um problema tão complexo. É verdade. Ou seja, quando eu digo a imigração, para nós é uma solução para o problema de Portugal. Sim. Mas a imigração traz outros problemas. Então, como é que nós fazemos a gestão equilibrada disto? E não é nada simples. Não são coisas que se possam matizar logo. O papel das instituições, o papel da família, da religião, tudo isto são temas que são temas civilizacionais, culturais, que estão a interessar os eleitorados, que as pessoas estão a ficar preocupadas, algumas pessoas, com isso. E, portanto, torna difícil. Mas qual é a dificuldade disto? É que não há soluções simples para isto. Tem que haver um debate. O debate de cancelamento
E esse é o mais gravoso, porque impede-nos de observar as coisas como elas são. E, portanto, por isso é que nós, em alguns fóruns, temos que manter uma certa, diria, frescura de espírito para discutir tudo. Porque senão não podemos, senão estamos a cair na estratégia do PS. Que é, eu não posso sequer, num debate, pronunciar o nome, porque estou a ficar associado. Calma lá, eu estou em democracia, não tenho, aceito tanto um partido como o outro. Qual é a política que você traz? Estou de acordo? Não estou, pronto, acabou. Jorge, e tu também achas que teria de haver um acordo escrito entre o PS e o Chega? Para haver qualquer governo? Ou também achas que, como Joaquim, que neste momento não há ninguém capaz de escrever isso e maiormente não chega? Camilo, eu acho que a coisa é muito mais simples do que parece. Em todas as coligações há um partido maioritário e há um partido júnior. Por mais arrogante, radical que seja o partido júnior, no final do dia é sempre o partido júnior que faz ou desfaz a coligação. Porque o maioritário continua a ser maioritário. Portanto, eu acho que vai ser ao contrário. Eu acho que o centro vai ser sempre o PSD e o Chega vai só não ajustar. E só sai quando achar que tem dividendos. Não há volta a dar. Foi o que aconteceu com o Bloco e com o PC. Como é que o Bloco e o PC se tramaram com o António Costa? Achavam que, fazendo aquilo, que ainda ia entrar lá mais o António Costa. Foi ao contrário. Portanto, o Chega pode acontecer o mesmo. Pode dizer assim, não, eu até estou disposto, não quero ir para o governo, não quero fazer nada e até vou veicular um governo do PSD. E depois a seguir rasga aquilo tudo e isto não me interessa para nada. Pode correr bem, mas também pode correr mal. Eu julgo que o PSD não deve ter medo nenhum de continuar a pensar-se como partido maioritário e que não depende de nenhum partido, porque as pessoas percebem, pelo menos a leitura que nós podemos fazer dos resultados eleitorais dos últimos anos, é que nós queremos sempre dar o poder a alguém de forma maioritária. Cavaco, a pergunta que também nós temos que nos fazer nós mesmos, e o Joaquim deve se lembrar disso, e eu gostava de ouvir também o Joaquim, que é o que é que aconteceu para Cavaco Silva secar o CDS? Uma coisa similar ao que António Costa fez com o Bloco e com o PCP. Com o PCP. Mas o PSD não está a ser capaz de fazer isso com o Chega. Não, mas a pergunta é porque é que Cavaco Silva conseguiu fazer isso? E eu julgo que é o momento em que o eleitorado percebe que tem que dar força a quem se propõe mudar as coisas. É o partido que quer mudar. Joaquim, mas o PSD está em condições de fazer isto neste momento? Não, o PSD neste momento não está, mas está, fica em condições de fazer isso se voltar a ganhar eleições. Porque ganhar eleições significa que demonstrou que conseguiu mobilizar os eleitores. Mas quando diz ganhar eleições é com a atual diferença que refletem as sondagens ou teria que haver uma afirmação ainda maior do PSD para se distanciar claramente do Chega? Teria, não é só para se distanciar do Chega. Eu percebo onde queres. Para se distanciar do próprio PS é preciso que aumente a distância entre o PSD e o PS. E se isso acontecer, é isso que permite neutralizar o Chega. Porque a questão do Chega é, digamos, é um medicamento que ainda ninguém experimentou, mas que está em teste. E, portanto, para quem está... Mas está de acordo com a doença. Sim, mas há uma doença. Há uma doença. Sim. Mas quem está doente... Pois. Experimenta qualquer coisa. Está disposto a experimentar qualquer coisa, não é? Ora, agora, os médicos que sabem isso e sabem analisar o medicamento até podem achar que há virtudes nesse medicamento, mas que há limites. E, portanto, o medicamento não serve para responder a todas as doenças. Mas o eleitorado não é aconselhado por médicos e, portanto, pode acreditar em milagres, pode acreditar em questões de fé e, portanto, pode ter uma crença. Sim. Isso não significa
que seja uma posição partidária estável. É um entusiasmo, mas pode não durar 2 eleições. Ora, aquilo que o PSD tem de perceber na sua história é que várias vezes teve de nadar contra a maré, mas é quando decide atirar-se para a água ou contra a corrente que consegue ganhar. E com esta sugestão, com esta conclusão, terminamos o programa de hoje. Eu até acho que vou pegar neste link do programa e vou enviar para os atuais dirigentes do PSD para ouvirem aqui os conselhos de Joaquim Aguiar e do Jorge Marrão. Chegamos ao final do programa. Eu quero lembrar que nós voltaremos na próxima terça-feira, à mesma hora. Esperemos que já não voltaremos a ter, problemas com a net. E para o final, antes de nos irmos embora, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e este programa ainda tem ajuda à produção do Grupo Sendis Alidata. Fique bem, tenha uma boa semana. Eu voltarei a estar consigo amanhã às 8 da manhã, mas para o final também fica o pedido de partilhar isto nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, até amanhã às 8.